Ó, vamos lá. Nesse vídeo eu vou falar para você 5 passos para você lidar com excesso de reunião no trabalho. Se você passa por isso no seu dia a dia, esse vídeo é para você, tá bom? Se você, por causa das reuniões, perde o foco o tempo inteiro, se você tem muita reunião inútil, se você tem muita reunião que simplesmente você acha que não deveria participar e hoje você participa, se você tem reunião de 2 horas e meia, 3 horas, que você eventualmente durante essas reuniões precisa fazer outras coisas ao longo da reunião e não consegue se concentrar muito bem em nada, esse vídeo é para você, tá bom? Eu vou te trazer aqui formas de você lidar melhor com os excessos de reunião e também com as próprias reuniões, né, para que você, mesmo que você participe daquelas reuniões, você possa estar mais no controle do seu tempo, mais no controle da sua produtividade, e lembrando sempre que aqui o que eu trabalho é com foco naquilo que você pode fazer. E nada mais do que isso. A gente não vai mudar o ambiente que a gente está, a gente não vai mudar as pessoas que a gente trabalha, o que a gente muda são as nossas atitudes, a partir daquilo que a gente acredita sobre produtividade humanizada, sobre equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Tudo bem? Se você não me conhece, eu sou Estênio Moura, eu sou especialista em produtividade humanizada e aqui eu ensino profissionais do mundo corporativo a vencerem todas as tarefas do trabalho para terem mais tempo livre. Tempo livre para a vida pessoal, tempo livre para estudar, tempo livre inclusive dentro do trabalho, para você conseguir se desenvolver, para você conseguir trazer um pouco mais de valor no seu dia a dia de trabalho e sair desse modo só de operação, de execução. Então, já curte esse vídeo, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreva. Se você não está inscrito, se inscreva e ative as notificações para receber todos os vídeos que eu posto aqui todos os dias, beleza? Então vamos lá. O que a gente vai falar aqui? Quais são esses 5 passos? Esses 5 passos para você lidar com o excesso de reunião nada mais é do que um processo. Um processo para você poder lidar com reuniões. E quando a gente fala de processo, a gente está falando de método. Muitas pessoas às vezes não gostam, né, de processo, acham que processo não faz sentido, processo engessa a nossa criatividade, engessa o nosso trabalho. E é verdade, alguns processos realmente engessam, alguns processos são burocracias, né, que a gente chama, mas muitos processos eles são estabelecidos ou consequências de um método. E aqui a gente vai falar sobre um método de você lidar com o excesso de reuniões, um método para você lidar com os milhares de convites que você tem, um método com 5 passos onde você vai avaliar muito bem esse excesso de reunião e entender por que você está participando de todas. Ou se você está participando de todas, como que você organiza o seu tempo efetivamente para poder dar conta de tudo, tá bom? Tudo na nossa vida, a gente precisa criar um método para facilitar a nossa vida. Eu tenho visto muitas pessoas, especialmente quando começam a crescer no ambiente corporativo, a trabalharem de forma intuitiva, a trabalharem de forma espontânea, a trabalharem de forma improvisado até. Mas quanto mais você trouxer diversos métodos para te ajudar a trabalhar melhor, trabalhar bem precisa de método. E para tudo que tem dentro do trabalho, a mesma coisa, precisa de método. Então, o que eu vou passar aqui são coisas que, eu apliquei no meu dia a dia profissional ao longo dos meus 15 anos de carreira corporativa, e são coisas que eu tenho ensinado para outros profissionais do mundo corporativo, tá bom? E você vai precisar aprender isso. Então, a minha recomendação sempre nesses vídeos é que você pegue um papel, uma caneta ou abra o seu bloco de notas no computador e comece a fazer as anotações dos principais insights, das principais recomendações. Por quê? Porque você vai precisar lidar com isso todo dia. E isso você controla, o que você faz a partir de tudo que chega. É a vida. Não tem jeito. Você vai continuar recebendo reunião? Vai. Você vai diminuir o número de reuniões que você é convocado? Não. Mas o que você faz com isso? E é isso que a gente vai falar aqui. Passo número 1 para você lidar com excesso de reunião. Anota aí. Primeira coisa, uma coisa básica quando você recebe uma reunião ou quando você tem um monte de reunião é você avaliar a necessidade de você estar na reunião. Antes de você concordar em participar de uma reunião, tente entender se de fato aquela reunião precisa ser, precisa da sua participação. Como você faz isso? Pergunta o objetivo da reunião. O que você vai discutir nessa reunião efetivamente? Entende se aquele objetivo está conectado a algo que você precisa receber ou a algo que você precisa apresentar. A partir do momento que você entende o objetivo da reunião, você consegue esclarecer se aquela reunião eventualmente pode ser um e-mail, se aquela reunião pode ser uma mensagem, se aquela reunião eventualmente pode ser uma ligação entre só duas pessoas e não precisa envolver todo mundo. Então, o primeiro passo é você avaliar a necessidade da reunião. Como? Entendendo qual é o objetivo claro. O que você quer resolver naquela reunião. Então, certifique-se se de fato a sua participação na reunião é indispensável.
Segundo passo importante. Mesmo que você tenha que participar de muitas reuniões e que todas essas reuniões que você seja convocado, você tenha que estar, o segundo passo é organizar o seu tempo, organizar o seu dia. Para isso, você vai fazer o seguinte: você vai olhar para o seu dia e reservar períodos específicos para que as reuniões aconteçam. Ah, Stênio, mas não sou eu que convoco a reunião. Como é que eu vou definir que eu vou fazer reunião à tarde se a convocação vem de manhã? Você vai tentar mudar as reuniões ou negociar as reuniões para que aconteçam no período que você planejou. Vai dar para fazer isso o tempo inteiro? Não. Mas qual que é o objetivo? Que você consiga ao máximo ter tempo de trabalho focado em um período do dia e tempo de reuniões em outro. Qual é o objetivo disso? Para que você não precise multitarefar nas reuniões. Ou seja, estou lá na reunião e ao mesmo tempo estou tendo que fazer alguma apresentação, alguma coisa que eu preciso entregar. Seu foco vai dissipar, seu foco vai ser dividido e a sua qualidade, eficiência e produtividade vai cair. Os estudos mostram que quando a gente multitarefa, a nossa capacidade, nosso tempo cai em 40%. A velocidade que a gente faz as coisas, a eficiência que a gente faz as coisas. Então, o segundo passo é definir e organizar o seu tempo. Tem tempo de reunião e tem tempo de trabalho focado. É importante que você tenha isso no seu dia a dia de trabalho. Tudo bem? Terceira coisa, priorize. Priorize, priorize as reuniões. Esse é o terceiro passo. Quando você tem várias reuniões num dia, você precisa entender quais são as reuniões urgentes e quais são as reuniões importantes. E do mesmo jeito que a gente trabalha urgência e importância em tarefas, a gente precisa trabalhar urgência e importância em reuniões. Qual é o impacto de você participar ou não daquela reunião? Qual é o impacto daquela reunião acontecer ou não? Por exemplo, eu tinha uma reunião agora antes de gravar esse vídeo. E aí a cliente me ligou e falou assim: Stênio, a gente vai ter que remarcar a nossa reunião. Por quê? Porque ela entendeu que aquilo que estava acontecendo lá dentro da empresa era mais importante do que a reunião. Então, o tempo inteiro você pode ficar vendo qual reunião é mais importante do que a outra e remarcar reuniões, cancelar reuniões. Quando você tem clareza quais são as reuniões mais importantes e as reuniões urgentes, às vezes para resolver algum pepino, algum tipo de crise, você se concentra nas urgentes e nas importantes. E você começa a ter mais clareza nas reuniões que são inúteis, ou nas reuniões que a gente até gostaria de fazer. É muito comum quando a gente começa a marcar, a gente vê nossa agenda livre, talvez a gente marque conversas, aceite conversas com outras pessoas, e está tudo bem conversar com as outras pessoas. O grande ponto é quando você começa a encher a sua agenda de compromissos que você não precisaria participar e de compromissos que estão tirando o seu tempo. Tudo bem? Vamos lá. Quarto passo para você lidar com o excesso de reuniões. Seja seletivo com a sua presença. E aqui eu trago muito o conceito do essencialismo. Se aquela reunião você não vai apresentar nada e não vai coletar nada, especificamente você, se a sua presença não é essencial, e entenda, nós achamos você importante, mas talvez você não precise estar em todas as reuniões. Talvez, eventualmente, se você for uma liderança, por exemplo, se você ocupar um cargo de liderança, você pode mandar uma pessoa no seu lugar. Se for um par, você pode mandar uma pessoa no seu lugar. Será que é essencial que você esteja naquela reunião? Isso vale para quem convoca, para quando você convoca e para quando você recebe a reunião. Avalie se efetivamente você precisa estar. Se eventualmente tem uma informação lá que você queira pegar, tá tudo bem, você pode mandar uma pessoa e pegar a ata da reunião. Inclusive, a gente estava falando disso ontem, né, numa live que eu fiz sobre inteligência artificial. Hoje tem inteligência artificial para fazer ata de reunião, então a informação ela vem bem mastigada. A depender da reunião, você não precisa estar na reunião. Você pode pegar só aquilo que foi discutido, o resumo daquilo, e dar andamento com as suas demandas. É possível sim. De novo, só fazendo o que está no seu controle. Avalie se você precisa realmente estar. E aí você vai e se posiciona, vai tentar negociar, vai tentar argumentar com aqueles que te convocam. Tudo bem? E o quinto passo é melhorar a eficácia das reuniões, efetivamente. Né? Então, assim, quando você precisa participar de uma reunião, esteja na reunião. Trabalhe para que na reunião o objetivo seja discutido. Trabalhe para que nessa reunião haja uma pauta clara a ser discutida ao longo daquele tempo. Durante a reunião, tente manter o foco nessas coisas e tente diminuir ao máximo as interrupções e distrações e conversas paralelas que não têm a ver com o objetivo da reunião. Seja o guardião e a guardiã desse foco dentro da reunião. Estimule essa participação de todos, mas para que vocês consigam chegar o mais rápido e melhor possível nos objetivos que vocês traçaram para aquela reunião.
E uma outra coisa que é legal você fazer também no sentido desse quinto passo de melhorar a eficácia da reunião é você estipular um tempo específico. Por exemplo, se você começa a perceber que no seu trabalho as reuniões são marcadas com 1 hora de duração, mas elas têm demorado 45 minutos, comece a marcar reuniões de 45 minutos. 15 minutos que você ganha é o tempo de ir no banheiro que você não vai ao longo do dia, entende? 15 minutos faz diferença. Eu comecei a fazer isso muito agora, né? A gente estava fazendo reuniões de briefings com clientes para entender um pouco sobre os projetos, sobre a construção de treinamento que a gente está fazendo. E eu comecei a perceber que 45 minutos para algumas situações dava. E eu comecei a marcar. E começou a dar muito certo. Todo mundo começou a trabalhar com reuniões de 45 minutos. A depender do cliente e do projeto, se for um desdobramento, uma repetição de projeto, te marca meia hora só para alinhar os principais pontos. Tudo bem? Então esses são 5 passos para você anotar aí e garantir que você anotou. Avalie a necessidade da reunião. 2, organize o seu tempo. 3, priorize as reuniões. 4, 3, então peraí, vamos lá. 1, avalie a necessidade da reunião. 2, organize seu tempo. 3, priorize as reuniões, né, que você precisa participar, quais são importantes, quais são urgentes. 4, seja seletivo quanto à sua presença na reunião, qual você precisa estar. E 5, melhore a eficácia da reunião. Que mais? Se posiciona. Se você enxergar que a reunião que você está sendo convocado for inútil, você precisa dizer não para essa reunião. Ah, Stênio, mas e se for meu chefe? Vamos lá, se posiciona. Se posicione e explica para o seu chefe por que você acredita que aquela reunião não vai ser útil para você. Como você faz isso? Se organizando muito bem e sabendo todas as demandas que você tem, porque aquela reunião vai responder a alguma demanda que você precisa entregar. Se não responder, efetivamente ela não é útil para você. Segundo, dê visibilidade dessa organização para sua liderança, porque às vezes você está com muita coisa e fala, olha, eu não posso participar dessa reunião, ela é até importante, mas eu preciso entregar outras coisas. Quais são essas outras coisas? Quais são os prazos dessas outras coisas? Por isso que é importante ter método para organizar, método para vencer as tarefas, inclusive para negociar as coisas de maneira pragmática, sem medo. Quando a gente só diz aquilo que a gente pensa, sem trazer argumentos lógicos, é natural que a gente tenha uma incerteza sobre como o outro vai responder. A gente controla como o outro vai responder? Não. Até porque você pode lidar hoje com um chefe tóxico, um chefe controlador, um chefe que queira que você esteja em absolutamente todas as reuniões, todos os momentos que ele estiver lá também. E é sobre isso que eu vou falar no próximo vídeo. 3 maneiras de lidar com o chefe controlador. Então, ó, se eu fosse você, eu já curtia esse vídeo, se inscrevia no canal e ativava as notificações para receber esse vídeo com 3 maneiras de lidar com o chefe controlador. Beleza? Tamo junto e nos vemos no próximo